Agora eu vou entrar num assunto louco que vai explodir sua cabeça. É por isso que transtornos psiquiátricos são tão difundidos hoje e existem tanto também, cara. Muitos deles têm uma parte genética grande. Autismo, se você tem um irmão gêmeo, mesma carga genética que você que tem autismo, a sua chance de ter é 90%. É muito genético. Caralho. Se ele for um irmão não for gêmeo, cai pra 60%, ainda assim é alto. É Bipolar, se você tem um irmão bipolar gêmeo, a sua chance de ter é 70%. Se o bipolar for um irmão não gêmeo, cai para 20%, se eu não me engano, 20%, 30%. Se você tem um irmão com esquizofrenia e é gêmeo, 70%, 80% de chance. Se não for gêmeo, 20%, 30%. A depressão é o menos genético. Se você tem uma pessoa com depressão que é a irmã gêmea sua, sobe para uns 20%. Se for uma irmã normal com depressão, vem para 8%. Que é o que a população tem de depressão hoje no mundo. Mais ou menos 8% da população tem depressão. Interessante. Só que o que é louco, cara? Muitas pessoas com transtornos psiquiátricos se dão muito bem na vida. Por quê? Porque dependendo da onde, do ambiente que ela estiver, algum determinado traço comportamental daquele transtorno vai favorecer muito essa pessoa, cara. Tipo ansiedade, por exemplo, dependendo do ambiente que ela tá. Eu tenho pacientes com TDAH, por exemplo. E geralmente acho que eles têm pouca atenção. Na verdade, se você for ver, o paciente com TDAH, ele tem muita atenção. Esse é o problema dele. Na verdade. Agora você não entendeu, né? Pensa assim, ó, um paciente com TDAH lendo um livro aqui. Cara, se bater a porta lá embaixo, ele vai olhar. Tipo, uma pessoa falando ali. Ele já não... Então, ele não consegue sustentar a atenção num lugar, mas ele tá prestando atenção em tudo toda hora. Inclusive, isso provavelmente se dá inclusive devido ao tálamo, uma região do seu cérebro que filtra informação sensorial. No TDAH, ela ser mais furada, digamos assim. Então, por exemplo, a gente tá falando agora, você tá prestando atenção em mim. Se alguém fala lá na outra sala, o seu tálamo pode impedir a informação que entrou no seu ouvido, passou pro seu tálamo e ele tranca ali, ele não deixa acender, subir para as áreas auditivas, então você não vai tomar consciência daquela situação. Por exemplo, agora você está sentado na cadeira, você até eu falar, você não estava sentindo a sua pele tocando na cadeira, agora você está sentindo porque eu falei. Sim. Por quê? Porque o seu tálamo estava inibido. O óculos no seu rosto, você não estava sentindo o óculos tocando o seu nariz até agora. Porque essa informação sensorial, o seu tálamo estava impedindo que fosse até a área somatosensorial e você tomasse consciência dessa informação. Pacientes com TDAH talvez tenham, o tálamo deixa passar mais coisa. Então a gente está falando, em vez do tálamo segurar aquela voz, ele deixa eu prestar atenção, daí minha atenção desvia. Então o TDA não é falta de atenção? É muita atenção. É excesso. E inclusive, cara, se você pega um paciente com TDAH motivado com uma coisa, que você bota ele estudar uma coisa que ele gosta, ele fica com hiperfoco naquilo. Eu tava procurando... Eu queria saber se existe alguma correlação de pessoas que cresceram jogando videogame com TDA. E no texto lá que eu vi, estavam falando que muitos pacientes com TDA, eles têm um hiperfoco, né? Muito hiperfoco. E por quê? Porque o TDAH, quando tem a característica hiperativa junto, você pode ter só TDA ou TDAH. Você pode ter só o déficit de atenção ou com hiperatividade. O TDAH tem uma característica muito impulsiva. Por isso que eles usam muita substância e tal. Só que essa impulsividade pode ser direcionada para um estudo, cara. Para o trabalho. Eu conheço paciente, tenho paciente e conheço muita gente com TDAH que é muito... inclusive os psicólogos e psicólogos TDAH que são referência na psicologia. Por quê? Porque eles conseguem ter um hiperfoco naquilo. E não TDAH relativamente controlado e meio que direcionado, eles se educaram a direcionar o transtorno para o trabalho. Caraca. Pacientes com TOC, cara. O que é o transtorno obsessivo compulsivo? Transtorno obsessivo compulsivo é um cara um formador de hábitos. A galera não pensa assim, cara. Por quê? Porque quando você vai discutir transtorno mental, a galera sempre fala coitadinho e tal. Talvez o seu chefe seja bipolar. Talvez o seu chefe, que é talvez melhor que você no seu trabalho, tenha TDAH. E ele talvez só seja melhor porque tem isso. Tipo assim, a gente dá nome pras coisas, Lutz.
Mas existem fenômenos que perpassam esses diagnósticos, como, por exemplo, impulsividade. Você pega um paciente numa hipomania e pega um paciente com TDAH, eu duvido um psiquiatra conseguir distinguir eles. Você sabe que ele tem bipolaridade porque você espera ele ciclar. Ele entra numa depressão e tal. Mas é igual, cara. Um paciente em hipomania é igual um cara com TDAH. A hipomania é o outro lado do bipolar. É o outro lado do bipolar, sem ser a depressão. Entendi. Pega um paciente com TOC e um paciente com TDAH. Você só vai saber. E olha os dois. Bota aqui na mesa e olha os dois assim, ó. Você não vai saber qual que é qual. Porque tem uma característica impulsiva que permeia vários diagnósticos. E tem paciente que, às vezes, o diagnóstico não é tão grave, que consegue adaptar essa característica comportamental num contexto e se dá muito bem naquele contexto. Por exemplo, o que é o TOC? TOC é você tem... Normalmente fala em TOC, a galera acha que é aquela pessoa que limpa muito e tal. É verdade. Desliga a luz. É verdade, isso pode ser um TOC. Só que tem TOCs que são um pouquinho mais brandos e mais generalistas. Por exemplo... Se quiser você pode fazer assim, ó. Não, tá tranquilo. Por exemplo, tem paciente com... Vamos explicar primeiro o que é o TOC. TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Você tem um pensamento obsessivo na sua cabeça. Tipo assim, eu tô aqui conversando com você. Cara, essa água não podia estar aqui porque tá... Normalmente eu preciso que a água fique na minha direita, porque senão vai acontecer alguma coisa muito ruim. Entendi. Então esse é o pensamento obsessivo que eu tô na minha cabeça. E a minha compulsão é botar a água aqui na direita. Isso é um TOC. Eu tenho um pensamento obsessivo que circula na minha cabeça e eu tenho que fazer um comportamento compulsivo para satisfazer o meu pensamento obsessivo. Tanto é que muitos pacientes com TOC têm ansiedade. E no DSM anterior, o TOC era um transtorno de ansiedade. Agora eles tiraram, porque viram que alguns pacientes com TOC não têm ansiedade. Mas você pega um paciente com TOC, 80%, 90% tem algum transtorno de ansiedade junto. Porque esses pensamentos obsessivos geram um grau de ansiedade. Então minha garrafa tá aqui, ó. Minha garrafa tá na minha esquerda. E por alguma razão eu acredito que vai acontecer algo errado se a garrafa ficar na esquerda. E, cara, isso daqui... Essa razão pode ser real ou não? Ou é sempre algo... Sempre catastrófico. Entendi. A maioria das vezes catastrófico. Você acha que a mãe vai morrer, que alguma coisa vai acontecer errada, que vai perder o emprego. Aí a pessoa bota aqui, e enquanto ela não fizer esse comportamento, a ansiedade dela fica lá em cima, porque ela precisa ter aquela compulsão para resolver aquela obsessão. Qual que é a terapia para TOC? Ou seja, isso aqui foi um hábito, é um hábito que eu tenho, tá? É um pensamento meu que faz eu ter aquilo. Qual que é o tratamento para TOC, padrão ouro? É terapia de exposição com prevenção de resposta. Então, se eu tiver um paciente com TOC, eu vou pedir para ele botar a garrafa no lado esquerdo dele. E evitar a resposta. Ou seja, eu vou expor ele à situação ansiosa e vou falar para ele, cara, segura e não tira a garrafa dali. Até que em algum momento o cérebro dele aprende que não tem problema a garrafa ficar no lado esquerdo. Óbvio que isso num processo terapêutico, bem estruturado, com técnicas e tudo mais. Mas basicamente você ensina o cérebro do cara que tudo bem ele pisar no quadradinho da calçada quebrado. Não vai quebrar a coluna dele. Sacou? Só que alguns pacientes com TOC tem o que TOC, cara? Organização de agenda. TOC de saber o que vai fazer semana que vem. De conseguir cumprir as tarefas. Uma ansiedade um pouquinho elevada se não fechar todos os cálculos da empresa logo. E, cara, eventualmente um traço comportamental desse faz você ficar rico. Faz sentido. E eu tenho e conheço pessoas que têm esses transtornos, ou às vezes tem traços do transtorno, não chega a fechar um transtorno, mas tem traços, apresenta alguns sintomas do transtorno, e que justamente esses sintomas permitem que a pessoa seja muito boa. Agora, você pega uma pessoa com TOC de organização de agenda e coloca ela trabalhar numa empresa onde é tudo uma zona, vai ser um inferno pro cérebro dessa pessoa. Porque o cérebro das pessoas não lida bem com incertezas e desorganização. Vai ser um ambiente extremamente estressogênico. Extremamente estressogênico. Tem um caso que eu li recentemente de uma paciente que foi diagnosticada com TOC. Ela tinha 33 anos, foi diagnosticada com TOC aos 11 anos. E ela desenvolveu depressão, tomou um monte de medicamento, ficou deprimida e tentou se matar. Ela usou álcool e tudo que era medicamento que tinha disponível em casa, tentou se suicidar, se intoxicando.
Como o TOC é uma doença, um transtorno que envolve uma superformação de hábitos, de fato, a região do cérebro chamada estriado dorsal, que é a região envolvida com formação de hábitos, é superativa no TOC. O paciente com TOC tem uma superatividade do estriado dorsal. O estriado se divide em dois, basicamente, o ventral, que é o sistema de recompensa, e no ladinho dele o dorsal, que é o hábito. É por isso que quando você usa muita droga, joga muito videogame, você começa a formar um hábito. Porque você estimula tanto uma parte do estriado liberando dopamina, que essa circuitaria dorsaliza via neuroplasticidade e forma um hábito. Fumar cigarro é um hábito, beber álcool é um hábito, jogar videogame é um hábito. Comer mal é um hábito. Dependências químicas, de uma maneira geral, são hábitos. A dopamina está totalmente ligada à criação do hábito? Totalmente ligada. Você precisa de dopamina para criar um hábito. Essa paciente com TOC que tentou se suicidar, esse caso é muito massa, cara. Quer dizer, não foi massa para ela, mas é legal para a ciência. Essa paciente que tentou se suicidar, o que aconteceu? Ela tomou tanto medicamento, cara, que aconteceu uma isquemia no estriado dorsal dela. O que é isso? Uma isquemia que impede o fluxo sanguíneo e a área morre. Ela entrou em coma, aconteceu uma isquemia, foi publicado na revista... Ai, cara, não lembro. Tá no meu Instagram também esse estudo. Quando a paciente acordou do coma, ela não tinha mais TOC. Caralho! Ela desenvolveu alguns problemas motores, ela tinha um problema de escrita e alguns pequenos problemas de controle emocional que ela já apresentava e tal, mas ela não tinha mais TOC. Ela ficou a vida inteira com TOC, tentou se matar, arrebentou a área do cérebro dela envolvida pelo TOC. E quando ela acordou, na escala que aplicavam para ela para TOC, que dava 30 e poucos pontos indicando TOC severo, tava 6, 5. Menos de 10, que nem precisava de tratamento, nem medicamentoso, nem psicoterapia. Cara, que louco. Por quê? Porque o TOC é uma superformação de um hábito. Um paciente com TOC, ele forma hábito muito bem. Tanto é que ela não consegue inibir o comportamento automático dele. Então, para você tratar um cara com TOC, você tem que meio que quebrar o hábito. Então, vou deixar a garrafa aqui e não vou botar para outro lado. Tem que segurar o impulso. Tá? E essa paciente, pelo fato de ter destruído essa área, ela teve uns probleminhas motores porque esse estriado é também, por isso que uma das vias dopaminérgicas se chama via nigroestriatal, porque ela vai pro estriado também. E o estriado está envolvido com a gente fazer comportamento motor. Entendi. E ali deu uma quebradinha num lado da parte motor, ela também ficou com dificuldade de, acho que, coisas finas, escrever, coisas assim, sabe? Entendi. Mas curou o TOC. Então, aí, na sua visão, na sua visão científica ou pessoal, esses transtornos, eles têm um lado positivo também? Aí que tá. Assim como as mutações que permitem a evolução das espécies, que o Darwin viu lá que você nasce com um gene que meio que bota você com um pescoço um pouquinho maior, se você for uma girafa, permite você comer mais que as outras e reproduzir esse gene? Talvez, cara. Entendi. Talvez se você olhar o comportamento humano, por exemplo, pessoas que nascem por alguma razão com uma necessidade maior dopaminérgica. Essa pessoa pode desenvolver um vício em crack, em qualquer outra droga, ou pode ser um workaholic e fundar a Apple.